Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? A vida nos ensina que, à medida que mudam as estações, há sempre uma realidade que permanece na natureza. Pode ser que uma estação venha e retire todas as folhas de uma árvore. Pode ser que venha uma outra estação e encha de flores. Pode ser que, modificando a estação, essas folhas percam a vitalidade, o viço e caiam. Mas uma coisa é certa: a raiz permanece em qualquer que seja a estação. Há na planta um sustento que a faz permanecer viva, mesmo quando tudo está contrário a ela. A sabedoria vegetal que nos ensina que em tempos de inverno é necessário que toda a seiva que está dispersa nas folhas e nas flores venha repousar na raiz. Você passa pela vida o tempo todo fazendo essa experiência. Pode ser que em alguns momentos da sua vida, algumas pessoas tenham sido vitais, estiveram muito vivas na sua história naquele tempo. Mas de repente o tempo foi passando, a estação foi modificando, e aquela pessoa deixou de fazer parte da sua história, deixou de fazer parte da sua vida. Mas você pode identificar que ao longo da sua vida, apesar de terem passado inúmeras estações por você, existem algumas que ficaram. A essas pessoas, nós podemos chamá-las de raízes. São pessoas que, mesmo com as mudanças do tempo, mesmo com as mudanças das estações, elas continuam lá. Arvorear é a gente plantar árvores, é a gente crescer como árvores, é a gente se unir como árvores, é a licença poética. É o significado que vai além da palavra. E todos nós precisamos de passar pela experiência constante de arvorear também. De lançar raízes na vida de alguém. E de permitir que outras pessoas também lancem raízes na terra da nossa história. Porque o que nos segura na vida, minha gente, e o que nos faz dar conta de tudo isso que a gente tem que viver todos os dias, são aquelas raízes que a gente olha e que a gente pode contar com elas. São aquelas pessoas que permanecem mesmo quando mudam as estações. Como disse aqui, tantas pessoas passaram pela sua vida e na estação da alegria estavam todas lá. Mas de repente, quando chegou o tempo da dificuldade, foi embora todo mundo. São as realidades que são passageiras, são as pessoas que são passageiras. Mas nós não sobrevivemos de passagens. O ser humano, cada vez mais, ele tem necessidade de realidades que sejam definitivas. De realidades que a gente sabe que permanecerão. Pode até haver mudança, mas elas não vão nos abandonar. Pode até que alguma coisa modifique, mas aquela raiz permanecerá ali. Mesmo porque a gente só pode ser feliz à medida em que nós somos árvores que estão plantadas com raízes fecundas. Essa semana estava passando à beira de uma estrada e comentei com um amigo que estava do lado que acho muito interessante como os bambus crescem. Você nunca viu um bambu solitário, não é verdade? Porque ele sabe que ele não sobrevive às ventanias. Se ele quiser permanecer de pé, ele tem que crescer junto com outros. Porque quando vem o vento forte, eles todos formam uma proteção. Eles ficam fortes juntos. Se você sopra um vento pesado em cima de um único bambu, ele vai tombar, ele vai morrer. Ele vai quebrar, ele vai ceder. Mas se ele está junto de outros,
se ele faz aquela moita, se ele faz aquele grande conjunto, ele não vai ser quebrado. Porque eles vão obedecer o movimento do vento, mas não vão ceder para fazer com que a morte seja definitiva. Eles não vão permitir que a morte seja definitiva. Um vai ajudar o outro a permanecer de pé. Na vida é assim, minha gente. Nós vamos saber ficar de pé à medida em que nós estivermos arvoreados, plantados juntos, porque a beleza da vida está aqui. Tanto as alegrias quanto as tristezas, elas só podem ser vividas à medida em que nós temos alguém para conjugar o verbo conosco. Caso contrário, a vida se torna insuportável. Tente viver uma tristeza sozinho para você ver. Vai ficar insuportável. Tente viver uma alegria sozinho. Não vai ter tanto gosto. Nós precisamos para dividir. Seja na alegria, seja na tristeza. Nós precisamos de alguém do nosso lado. Alguém que nos ajude a entender o que está acontecendo. E esse é o belo significado cristão de amar e ser amado. É você estar plantado junto para ajudar no vento do outro, ele permanecer de pé. É você estar plantado junto para que no momento que o vento for contrário a você, ele que está ao seu lado lhe ajude a permanecer de pé. Esse programa, ele quer ser para você hoje, quem sabe, uma pequena árvore plantada ao seu lado. Para que a nossa palavra, a nossa música, a nossa reflexão, quem sabe hoje, possa representar alguém que realmente esteja do seu lado, alguém que de fato esteja plantado como raiz, para lhe dar a segurança que talvez hoje você esteja necessitando. E quem sabe, divulgando essa música, essa mística que a música nos traz, nós possamos arvorear o mundo. E amanhã a gente possa se plantar em outras vidas. E amanhã a gente possa permitir que outras vidas se plantem em nós. Para que juntos possamos formar uma grande floresta de amigos. De irmãos que se amam, que se ajuntam e que se ajudam no momento da necessidade. Padre Fábio, se Deus é onipresente, Ele é dono do bem e do mal? Querida, o fato de ser Deus onipresente não tem nada a ver com a origem do mal. Porque onipresente é aquele que está em todos os lugares, né? A onipresença de Deus. Então Deus está aqui, Deus está aí com você, Ele está presente em todos os lugares. A questão da origem do mal é uma questão teológica muito discutida. Nós temos uma reflexão muito bonita, a teologia cristã, católica, tem uma reflexão muito bonita a respeito do mal, da origem do mal. Mas o mais importante em tudo isso, porque eu sei que o que mais nos incomoda é isso, né? É pensar, se Deus é bom, como é que coisas ruins podem acontecer? Quem é que faz acontecer tudo isso de ruim? Nós temos uma explicação interessante que é a origem do pecado, né? O pecado como porta que abriu para que o mal pudesse ter poder sobre nós. Aí você tem toda a metáfora do paraíso que foi perdido, da maçã que foi comida, da expulsão de Adão e Eva daquele espaço que Deus havia colocado para que eles pudessem viver em harmonia. Nós temos esta parábola, né, como um indício de que o mal surgiu justamente no momento em que nós quebramos a aliança com Deus. No momento em que Adão e Eva quiseram ser deuses, esqueceram da condição humana, esqueceram de quem eles eram e quiseram ser quem eles não poderiam ser. E a partir do momento que a gente quer o que não é de direito, a gente começa a estabelecer injustiça, né? Já observou isso? Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não sabe reconhecer que não é nosso. Por que o roubo é um mal em si? Roubar alguma coisa de alguém é um mal. Isso é mal porque eu não respeito o espaço que está delimitado. É do outro, mas eu quero para mim. A mesma coisa quando você tem a presença do mal. A vida, quando eu vou e mato alguém, é o não respeito pelo aquilo que o outro é. A violência ela tem origem nisso, né? Agora, o que me faz ser mal? É a minha adesão a esse projeto, né? É muito perigoso a gente julgar todas as culpas no diabo, né? É o diabo que quer isso, é o diabo que faz acontecer. Mas se o diabo quer, é a gente que realiza por ele.
Você já viu o diabo andando aí pelas ruas? Não. Eu já vi pessoas diabólicas andando pela rua. O diabo mesmo não. Não há um problema aqui. Não temos um diabo aqui. Outro dia uma mulher perguntou para mim: padre, o senhor faz exorcismo? Parei para pensar, né? Como é que eu posso fazer um exorcismo? Não. Aí eu pensei para ela, mas aí imediatamente eu disse: não, tem um jeito de você fazer exorcismo, você ama. Cada vez que você ama, minha amiga, o diabo não tem vez com você. O diabo não suporta uma pessoa que ama. O diabo não poderá fazer absolutamente nada dentro da vida de uma pessoa que busca a bondade, o bem, a parceria com a verdade. O diabo começa a ter vez e voz na nossa vida quando a gente abre as portas para ele sentar, para ele tomar um café na nossa casa, para ele tomar um whiskyzinho com a gente, aí pronto. Você vai abrindo as posições. Vem cá fumar uma maconhinha. E o diabo senta e fuma uma maconha. Vamos cheirar uma cocaína. É o contrário, né? Sou eu que estou aderindo àquilo que é processo de quebra dentro de mim. Essa semana eu estive lá em Itapemirim. Eu me encontrei com um rapaz. Acho que é Paulo o nome dele. Durante o show eu vi que ele estava todo quietinho assim, mas eu já tinha visto ele assim, porque ele estava muito próximo. E lá no final do show ele já estava em cima do negócio lá, acenando e cantando. E aí ele pediu, eu entendi que ele queria falar comigo. E aí ele foi lá no camarim me dar um abraço. E ele disse para mim assim: padre, eu estou na luta para me libertar das drogas. E aí eu o abracei e disse para ele: meu amigo, libertar-se das drogas é o mesmo que você voltar a se amar. Porque a droga não é outra coisa senão um desamor, né? Eu vou julgar para dentro de mim uma toxina que vai me fazer mal. Eu vou julgar para dentro de mim uma substância que vai me entorpecer, que vai me tirar a consciência das coisas, que vai me afastar das pessoas que eu amo, que vai tirar a paz das pessoas que eu amo, que é tão triste. O drogado não vê o sofrimento que ele causa. A mãe que não dorme, né? Que enquanto não vê o filho chegando em casa, por pior que ele esteja, ela gosta de vê-lo chegar, de qualquer jeito. Não dorme porque fica pensando: oh, meu Deus, onde meu filho está agora? Então, cortar com as drogas é você restabelecer os vínculos de amor que você tem. Quando você fala: eu vou parar de fumar essa maconha, eu vou parar de me dopar, eu vou parar de beber, sobretudo, porque o pior de todos os vícios para mim é o socializado, né? Aquele que a gente faz na frente de todo mundo. O álcool é terrível, né? E toda vez que uma pessoa decide parar de beber, ela não está decidindo por ela sozinha. É também por causa das pessoas que ela está fazendo sofrer, que ela está destruindo. É tão bonito você ver, né? Uma pessoa reagir pelo amor que ela tem aos outros. Então isso é uma coisa bonita de ver. Agora, o mal ele entra dentro do contexto da nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu vou escolhendo o mal. Ele existe, ele é concreto, ele é real, mas ele só tenta seduzir. Sou eu que vou aderir e vou representá-lo na minha vida. Por isso que é muito mais que saber a origem dele, né? Descobrir um jeito de neutralizar. Eu não sei como é que o mal surgiu no mundo, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a sugestão que a teologia, que a parábola me dá, mas eu não tenho resposta pronta para isso. Então o que eu faço? Se eu não sei como o mal entrou no mundo, eu posso evitar que ele entre em mim. Isso sim é direito e é possível. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, por que é tão mais fácil magoar as pessoas que nós amamos do que abraçá-las e dizermos coisas carinhosas? É porque, na verdade, a agressividade humana é uma coisa inegável, né? Todo mundo tem agressividade, até mesmo as pessoas docinhas, aquelas que falam assim, calmamente, elas estão cheias de agressividade. Algumas controlam mais, outras controlam menos. Algumas controlam demais e de repente isso explode, porque a agressividade é um instinto, é um impulso muito positivo. A gente não pode achar que a agressividade é uma coisa ruim somente. Não. A agressividade é um impulso que nos faz até vencer na vida. Não é? Em muitos momentos da nossa vida a gente perdeu porque nos faltou agressividade.
que é aquele impulso de querer ir adiante, de vencer, de dar conta das dificuldades que fazem parte de nós. Gente muito molenga não consegue, aquela lamentação o tempo todo, nada está bom, melhora um dia, no outro dia não está bom de novo. Falta agressividade para essas pessoas, uma agressividade positiva, que é esse impulso da sobrevivência, né? Que a gente herdou. Isso é ancestral em nós. Muitas vezes nós descontamos nas pessoas que nós amamos, justamente por causa do nosso despreparo para lidar com essa agressividade. E hoje a gente sabe, nós falamos isso aqui antes de terminar o primeiro bloco, nós estamos vivendo num tempo de muita tensão, nós somos exigidos demais. Porque temos muitas possibilidades, o ser humano acaba perdendo-se no meio desse monte de possibilidades e acaba gerando uma ansiedade muito grande, que é a sensação de não estar alcançando, de não estar vivendo o que precisaria viver. E é natural que num determinado momento essa agressividade a gente vá julgar em quem está mais próximo de nós. Porque você não pode ser um exemplo muito simples, né? Às vezes o cara trabalha lá tá louco de vontade de dar uns tapas no chefe dele, não pode. Ele vai chegar em casa estressado com tudo aquilo que viveu, a pobre da família que vai receber o chumbo, né? E é aí que entra a questão do nosso controle, minha gente. A gente precisa controlar um pouco essa agressividade. E eu estou te falando, não estou falando uma coisa que eu não preciso ouvir não, viu? Porque muitas vezes eu sou descontrolado com as minhas agressividades. Então eu preciso tomar muito cuidado para não fazer a minha agressividade vir no momento errado, do jeito errado. Preciso jogar a minha agressividade lá nos meus livros, nas minhas reflexões, na minha atividade física que eu faço questão de fazer. Ali que eu preciso jogar a minha agressividade. Para que eu tenha condições de dar o tratamento justo às pessoas. Eu não posso descarregar na minha mãe as iras que eu trago dentro de mim, que são próprias do meu ser. E você já viu que como é difícil o relacionamento mãe e filho, porque é o lugar onde essas agressividades ficam muito à flor da pele. Talvez por ser o vínculo mais estreito que nós temos, né, com todo respeito ao pai, o vínculo mais estreito que eu acho que a gente tem na vida é com a mãe da gente. E é natural que a nossa maior dificuldade seja com ela também. É muito comum você encontrar filhos que têm um ódio velado pela mãe, um ódio velado pelo pai, e não têm condições psicológicas de assumir essa aversão, porque em nome desse amor romântico que nós fomos educados, né, que filho nunca pode se opor à mãe, que filho nunca pode dizer que eu te odeio, né? Isso é natural que num determinado momento da vida a nossa agressividade nos faça experimentar esse ódio pelas pessoas que nós mais amamos. Porque o ódio é o avesso do amor. É a mesma coisa. A psicologia nos ensina que amor e ódio nascem do mesmo impulso, da mesma fonte. Então administrar essa agressividade nos dias de hoje é uma necessidade, porque você já viu muitas vezes isso acontecer, que às vezes uma pessoa é capaz de tirar uma arma e matar o outro no trânsito por causa da intolerância daquele momento de agressividade. Então, para a gente não precisar matar uns aos outros, para a gente não sair dando tapa uns nos outros, a gente precisa descobrir onde é que nós podemos canalizar essa bendita agressividade de um jeito certo, de um jeito positivo. Se você tem muita agressividade em você, coloque essa agressividade para trabalhar a seu favor. O seu processo criativo, dinâmico, o seu espírito empreendedor, canaliza para lá. Isso não é mágico, não é do dia para a noite. Mas a própria consciência, eu sei que eu sou agressivo, então eu preciso tomar cuidado para que a minha agressividade não venha matar os outros. Eu, particularmente, pedi a Deus nesse tempo da quaresma o dom do silêncio, sabe? E não é só da fala, não. É o silêncio da palavra escrita, daquela necessidade de você dar resposta imediata ao outro, a tudo aquilo que te deixa chateado, a tudo aquilo que você acha que é invasivo. Eu quero ter o direito de ficar calado. Eu não quero ter que dar explicações para tudo o tempo todo. É direito que nós precisamos preservar, né?
Dentro de casa, às vezes, é assim. Às vezes, no relacionamento, né? Quantas vezes você é cobrado pelo outro, você tem o direito de ficar calado, você tem o direito de fazer o seu silêncio. E o outro tem que entender que o seu silêncio, talvez seja um momento em que você está se cuidando, para não dizer o que você não gostaria de dizer. Então, o controle dessa agressividade nos dias de hoje, ele precisa passar por essa experiência de vida interior, como nós falamos aqui no bloco anterior. A vida interior, essa experiência de você cultivar quem você é, de você ter ali o seu momento de relaxamento todos os dias, ainda que sejam 10 minutos, minha gente. Eu particularmente acho que deve ser muito difícil viver numa casa muito cheia de gente, onde você não tem o direito do seu silêncio pessoal. Não é? Não é difícil? Vocês que vivem com muita gente dentro de casa. Lá em casa eu tenho. Tem as pessoas que trabalham comigo, tem os meus amigos que frequentam a minha casa, as pessoas da minha intimidade, da minha família, né? Mas eu sou muito preservado. Na hora que eu quero o meu silêncio, eu não faço nem questão de ser educado. Olha, gente, eu estou indo, me retiro, porque eu careço dessa vida espiritual, dessa vida interior. Porque senão eu fico pior do que eu já sou. E eu não quero. Eu não quero ser pior do que eu sou. Eu não quero piorar. Eu não quero avançar para trás. Eu quero avançar para frente. Então eu quero descobrir tudo aquilo que no meu comportamento, que nas minhas escolhas, venham favorecer o meu avanço. A mesma coisa você precisa fazer. É direito seu. Ah, padre, mas aqui em casa é difícil. Crie o seu espaço. Crie a sua rotina. Né? Descubra no dia a dia uma maneira de você ter esse cultivo de vida interior. Tem gente que é lendo o Evangelho do dia. Eu acho o Evangelho do dia uma excelente forma de você criar vida interior. Porque quando você se obriga a fazer a leitura do Evangelho do dia, que você tem a liturgia diária, você pode acompanhar até pela Bíblia, ano A, ano B, ano C, você lê o Evangelho do dia, você fica em comunhão com a palavra de Jesus e ao mesmo tempo cria ali os seus 10, 15 minutos. Você faz a leitura do Evangelho e faz a sua reflexão, o seu momento de silêncio, que vai ajudar muito no controle dessa agressividade. Aí tem as outras coisas que ajudam também. Né? A atividade física, como nós já falamos, o grupo de oração, o grupo de partilha, a leitura. Meu Deus, como um livro acalma a gente, minha gente. O livro é fantástico. Feliz do ser humano que aprendeu desde criança o prazer da leitura. Vai ser um velho muito mais tranquilo do que aquele que não gosta de ler. Porque vai ocupar o tempo, né? Porque quando você vai ficando velho, o que você vai fazer? Na velhice, nós vamos ter muito mais tempo, porque você vai parar de trabalhar, você já vai estar aposentado. Eu não vejo a hora. Você não vai estar mais na correria, então você vai ter todo o tempo do mundo para você cultivar-se. Olha que maravilha. Você ter um tempo de sobra para essa vida interior, para você fazer a sua rotina de um jeito que favoreça canalizar todos esses impulsos que são positivos, como é a agressividade, mas que, se colocada do jeito errado, acaba sendo um instrumental de destruição. Às vezes, as doenças mentais começam assim, em relacionamentos doentios, em perda de pertença. Eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos. Ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria. O outro até participa da minha alegria,
O outro até me ajuda a promover alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca, uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada é em mim. É quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo, nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você. Quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, gente, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, 4, 5 anos. Eu conheço namoros, experiências de namoros em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. 30, 40, 50 mensagens por dia, porque tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez. E quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar felizes porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou. Então, o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Não pode ser assim. Se você percebe que você está preocupado demais com a vida do seu parceiro e esquecido da sua vida, alguma coisa está errada. Você precisa ter, primeiramente, a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Que você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que começa no outro não dá, isso é doente. Ah, padre, mas isso é um egoísmo? Não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar, quando eu sou livre para doar. Eu não estou agindo por uma necessidade. Porque às vezes até a nossa caridade não é por amor, não é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. Mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu. A caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus, conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faça um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patrus, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade. Eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Ah, se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Saio fora, vou longe, vou embora. Sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás, na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Eu não posso permitir isso. Sabe por quê? Eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho. Mãe pode fazer isso com a gente.
Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra assim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer do meu filho a extensão dos meus desejos. Então eu não fui pianista, o meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima do piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque senão, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não é não. Muitas vezes a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Volto a dizer. Às vezes nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. No sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Você já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador, por uma questão de sobrevivência. Às vezes nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos. Um bando de gente sequestrada que é incapaz de provocar, de dar um grito de alforria e falar, olha, chega, eu não quero viver essa escravidão. Se for para permanecer ao meu lado, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. Por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar, olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. Eu me recordei que antes da grande mudança da vida de São Paulo, antes da grande conversão de São Paulo, ele precisou cair do cavalo. E cair do cavalo significou na vida de São Paulo o divisor de águas, antes e depois. O ser humano que ele era e o ser humano que ele se transformou. Aquela experiência de cair, de vir ao chão. É interessante isso, né? Quando nós morremos, a gente vai para o chão. A gente volta a ser semente. Por isso que nós acreditamos que a morte é apenas uma experiência de passagem. Porque a gente nasce para uma nova vida. Nós somos semeados no solo de onde viemos. Mas na queda de São Paulo, ele não chegou a viver a experiência de ser sepultado no seu físico, na sua matéria, mas ele foi sepultado no seu antigo jeito de viver. Cair na terra, tocar o solo e levantar diferente. Da mesma forma, quando eu fui ordenado. É interessante isso, no momento da ordenação, e eu vivi isso com muita consciência. Ao me deitar, eu me deitei diácono. Ao me levantar, eu me levantei padre. A experiência de você ser transformado no toque do chão. O que é tocar o chão? É tocar a experiência humana como ela é. Coisas que de repente caem no esquecimento por causa da pressa que a gente vive, por causa do jeito como a gente vai levando a nossa vida. Às vezes Deus precisa dar um tombo em nós. Não é verdade? Ou nem é Deus que dá o tombo, Ele aproveita do tombo que a gente levou para nos ensinar alguma coisa. Mas o grande desafio
é a gente fazer da experiência da queda um momento de recomeço. É a gente fazer a experiência da queda uma experiência bonita de você redescobrir alguma coisa dentro de você que até então já estava esquecida. Algumas coisas que vão ficando dentro do nosso coração e que de repente a gente deixa de acessar. Pode ser que você não tenha caído nem do cavalo nem do avião. Mas pode ser que em algum momento da sua vida você tenha experimentado o risco de você quase perder a vida que você tem. Experiência de livramento, nós dizemos, né? Quando eu fui livre da morte, quando eu consegui sobreviver ao ataque da morte, ao perigo da morte. Ou então, se não foi um perigo físico, os inúmeros perigos que nós passamos ao longo da nossa vida, quando nós somos quase que desafiados a trazer para fora o que a gente tem de mais forte para a gente poder sobreviver. Aquele momento em que a gente é traído, aquele momento em que a gente é enganado, quando as coisas não vão do jeito que deveriam ir, e a gente tem aquela sensação de que nós caímos. Quando nós somos enganados, por exemplo, quando nós somos traídos, nós temos uma sensação de que estamos no chão. Quantas vezes, né, você mesmo usa essa expressão, pai, estou no chão. A experiência de você ver um mundo cair, está no chão. Mas veja bem, o chão é um bonito lugar para se começar a vida. Se você quer frutos saborosos, você tem que jogar a semente no solo. Não basta ficar olhando a semente e dizendo que árvore bonita você será. Não adianta você ficar contemplando a semente, admirando, se você não faz viver o processo da morte que o solo traz. E às vezes, nas quedas que nós sofremos na nossa vida, é um momento ideal para a gente levantar novo. Porque esse susto, esta possibilidade de perder a vida, parece que tem o poder de nos acordar. De olhar para os filhos que a gente tem, para as nossas maiores riquezas, para aquilo que verdadeiramente vale a pena a gente viver. A ponto de transformar as nossas perspectivas, minha gente. E é isso que precisa acontecer com a gente todos os dias. O processo da conversão é o processo de voltar ao chão. Ali onde eu lanço as minhas sementes. Hoje, eu quero pegar a dor que eu tenho dentro de mim, eu quero lançar na semente da minha conversão, no chão da minha conversão. E quero que isso seja modificado, que isso seja transformado em fruto, que isso seja transformado em sabedoria. O sofrimento não pode ser em vão, não. Um acontecimento como esse não pode ser em vão. A gente precisa extrair dele o máximo de aprendizado, para que a gente saia dali mais vivo, mais ressuscitado, mais coeso, mais forte. Porque esta é a proposta de Deus para nós. Descubra o momento em que você caiu. E ali você vai descobrir os motivos para a sua melhoria. Qual que vai ser o instrumental da sua transformação como pessoa. A queda, momento de dificuldade, abrindo os nossos horizontes para a gente, quem sabe, contemplar o mundo de um jeito. Faça o seu pedido de oração. Pode ser que hoje você também esteja passando por uma experiência assim. Estou no chão, Padre. Hoje eu precisaria de uma palavra. Hoje eu preciso de uma oração. Hoje eu preciso de alguém que me ajude a viver. Obrigado por você estar ligado conosco. E é um prazer imenso, mais uma vez, nós estarmos aqui entrando na sua casa, convidando você a passar esse tempo com a gente e descobrir aqui no que acontece, no que a gente fala, alguma coisa que possa fazer bem ao seu coração. Tão bom na vida a gente poder encontrar as pessoas, né? Não falo só do encontro que às vezes acontece, de esbarrar, não, encontrar de verdade. Quando a gente tem aquela sensação de que estamos acompanhados, né? Assim. Nem sempre ter alguém do lado é garantia de estar acompanhado. Estar acompanhado é muito mais que isso. É a gente ter a oportunidade de reconhecer que o outro diminui a nossa solidão. Por quê? Porque é capaz de nos compreender, é capaz de estabelecer conosco comunhão, de sentir juntos, de pensar juntos, de fazer da palavra uma estrada através da qual a gente entra no outro e permite que também o outro entre em nós. A vida nos ensina isso, que às vezes para eu compreender um defeito que eu tenho, eu preciso de alguém ao meu lado me amando.
Porque o amor do outro é uma luz que não queima. Quando mostra o defeito que a gente tem, ao invés de nos queimar e de nos machucar, assim como esses refletores fazem com a pele da gente, se a gente não tomar cuidado, o amor é uma luz que faz com que a gente perceba a sujeira do vidro, né? É como você ter um vidro que você aproxima da luz. Quanto mais você aproxima o vidro da luz, mais você vai percebendo as imperfeições que ele tem. Jesus era capaz de fazer isso. Apresentava uma luz para que a pessoa pudesse enxergar sem medo os defeitos, os limites, as imperfeições. E é por isso que é importante na vida a gente estabelecer comunhão. Por isso é importante ir à igreja, para que tudo isso aconteça com a gente, para que a gente tenha amigos, para que a gente estabeleça vínculos, e vínculos que possam nos ajudar a crescer. Porque senão a gente vai cultivar vínculos inférteis a vida inteira, né? Que não gera nada. São os encontros. Você pode encontrar muita gente. Hoje eu encontrei muitas pessoas. Mas qual encontro fez de fato eco dentro da minha existência? Quais foram as pessoas que no dia de hoje representaram um espaço de crescimento humano para mim? Porque senão eu esbarro em todo mundo. E tudo vai depender, minha gente, da maneira como nós nos dispomos para este encontro. A vida nos proporciona o tempo todo. Eu encontro o motorista do ônibus, eu encontro o cobrador do ônibus, eu encontro o eletricista que cuida da minha casa, eu encontro a pessoa que trabalha na mesma recepção que eu, encontro a pessoa que vai viajar do meu lado. Agora, o que eu vou fazer com essa oportunidade? Aí passa pela minha decisão, passa pela sua. Toda vez que a gente tem a oportunidade de estabelecer um encontro que nos faz crescer, que nos torna melhores, é ótimo, é maravilhoso. A gente já falou aqui tantas vezes do quão é bom aprender, né? De repente você encontra uma pessoa que tem um conhecimento que você não tem, e aquela pessoa lhe proporciona, naquele momento do encontro, a oportunidade de você superar, por exemplo, estados de ignorância. Isso é interessante demais, minha gente, quando a vida nos dá essas oportunidades. Quando o encontro acontece de fato, alguma coisa é transformada. A gente muda um ponto de vista, né? É bom a gente ser alterado para melhor. É bom quando a gente descobre que a gente está atento a isso. Hoje eu quero encontrar as pessoas, eu não quero perder a oportunidade do encontro, mas quero encontrar de fato. Quero encontrar para fazer bem e também que o outro me faça bem. Para isso nós somos amigos, para isso nós somos famílias. E para isso a gente se encontra. A casualidade, né? Tantos encontros que você não esperava por eles, e de repente você está ali com aquela pessoa, permitindo-se ser afetado por ela, permitindo que o outro lhe conceda sabedoria. Ou às vezes, minha gente, nem é para chegar a resposta nenhuma, é só para dividir o peso do momento. Porque às vezes o outro não tem a resposta que a gente precisa. Mas ele pode ser, de repente, um momento onde a gente desamarra as fardas, né? Os fardos que nos pesam tanto, que a gente tira a botina, né? Que a gente fica à vontade. A gente precisa disso. Você precisa disso. A sua qualidade de vida passa pela qualidade dos seus encontros. E aí, de repente, você pode chegar à conclusão de que você não está encontrando como deve. Modifique. Então, o encontro, ele me desperta para agir melhor, para viver melhor, para pensar melhor. A Valesca Ribeiro falou que fez todo tipo de tratamento para que pudesse engravidar, mas que não consegue. E ela está sofrendo um conflito muito grande, porque o fato de não engravidar está gerando uma espécie de humilhação para ela, como se fosse um fracasso, né? Como mulher. Ela está dizendo aqui: Padre Fábio, estou arrasada, humilhada, sinto uma tristeza muito profunda na minha alma. Como acreditar no amor de Deus como meu Pai? O que fazer com essa dor? Nem sei descrever o que sinto, o que passa comigo. Não sei por onde começar, não sei a quem recorrer.
E justo meu marido, que não tem nenhum problema, está privado de ter filhos por causa do meu problema, por causa da minha enfermidade. Fizemos um cadastro para adoção, mas é muito demorado e acaba se tornando torturante. Valesca, minha filha, primeira coisa, a gente tem que entender que a nossa natureza tem limites, né? Aliás, é por isso que nós somos criaturas. Isso é uma definição da antropologia. Toda criatura é naturalmente dotada de limites. Então, o meu corpo tem limites, o seu corpo tem limites. E, infelizmente, você tem esse limite. Você não consegue fecundar uma vida, gerar essa vida dentro de você. Minha filha, todo esse desgaste que você está vivendo, insistindo, e já sabendo que será impossível, precisa terminar imediatamente. Primeiro, você precisa parar de se sentir culpada, né? O nosso corpo tem limites, o seu tem este. Você não tem que se sentir pior que ninguém por causa deste limite. Existem pessoas que têm o limite de ter um câncer, por exemplo. Existem pessoas que têm o limite intelectual. Existem pessoas que têm dificuldade de compreender. Tudo é limite, não é verdade? Existem pessoas que têm dificuldade de andar. Nós não temos que nos sentir culpados porque nós temos limites. Você, no seu caso, você precisa imediatamente eliminar todas essas tentativas de engravidar, porque isso vai gerando uma tensão tão grande na vida da mulher, minha gente. Pode ser que não seja o seu caso, Valesca, que você já chegou a uma conclusão de que existe um problema muito sério que vai impossibilitar. Existem muitas mulheres, por exemplo, que não têm problema nenhum e não engravidam. E tentam e fazem de tudo para que a gravidez aconteça. E o que acontece? A tensão e a necessidade de vencer o limite acaba se transformando no principal obstáculo para que a fecundação se dê. Tanto é que existem muitas mulheres que depois que relaxam, que tiram da cabeça essa história da gravidez, a engravidam. Por quê? Porque perderam a ansiedade. É engraçado, mas na vida é assim. Quando a gente deseja demais, às vezes não acontece. Quando você já até esqueceu daquilo, é igual problema, né? Às vezes a gente fica matutando tanto, oh meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Quanto mais a gente insiste com a nossa mente, menor é a nossa capacidade de achar uma solução. Aí de repente, você relaxa, esquece daquilo e tem um insight, né? Para usar uma palavra da psicologia. Aí você tem aquele insight, meu Deus do céu, é tão simples de resolver. Aí vai lá, constrói uma solução. Por quê? Porque o nosso cérebro que comanda tudo, quando ele sofre essa pressão, ele acaba bloqueando muito do funcionamento do corpo, porque está diretamente ligado a ele. É impressionante o tanto que a nossa cabeça comanda tudo mesmo, não tem jeito. Comanda o funcionamento do nosso corpo, passa pela nossa saúde mental. Mas às vezes nós pressionamos o nosso cérebro em busca de uma informação e a gente não tem. Aí você esquece daquilo, de repente o nome vem e a memória recobra aquela informação que estava perdida e que não foi recuperada justamente por causa da insistência. Valesca, não se sinta culpada, minha filha. Não consegue engravidar, tudo bem, vamos resolver, vamos virar essa página da sua vida e vamos tentar encaminhar um processo de adoção que é muito nobre. E tenha certeza que um filho adotado, da maneira certa, vai ter todo o carinho, você vai se sentir mãe da mesma forma. Volto a dizer aqui, já disse muitas vezes, maternidade não é exercício de biologia só. Mas é muito mais o comprometimento que você estabelece com aquela criatura quando você traz para dentro da sua casa e vai encher a sua vida de amor, a vida do seu marido, que também, por te amar, saberá compreender os seus limites. Porque todo mundo que ama, compreende os limites. Padre Fábio, há meses estamos tentando um contato com o Senhor, espero que hoje que o Senhor leia o nosso e-mail. Estamos precisando muito de suas palavras, de sua sabedoria, de sua direção. Eu perdi o meu pai no dia 10 de agosto do ano passado, porque ele suicidou. Jogou-se debaixo de uma carreta, estava com depressão, e eu não consigo me conformar, Padre, por ter sido uma morte assim tão trágica.
E fico achando que, de certa forma, tenho minha parcela de culpa. Eu poderia ter evitado, ter feito mais. E o que me atormenta é o medo de que meu pai não encontre a salvação eterna, por ele mesmo ter dado fim à sua vida. Será que Deus já o perdoou? Ou perdoará pela sua fraqueza? Estou à beira de uma depressão, vivo tomada pela angústia, saudade dele, tristeza. Me ajude, Padre. Preciso de uma direção na minha vida. Minha filha, nós já falamos aqui algumas vezes a respeito dessas situações que a gente não consegue mudar. A gente precisa trazer uma sabedoria para dentro de nós. Se eu não posso modificar o fato, então eu quero permitir que aquele fato me modifique. Você não tem como modificar a morte do seu pai, e qualquer pergunta que você se faça agora a respeito, se você poderia ter evitado ou não, se você poderia ter feito alguma coisa ou não, não resolve absolutamente nada. O fato está aí, e você não tem como modificar este fato. Minha gente, a vida, quando ela é absurda, o absurdo dentro da filosofia é aquilo que não tem coerência. É aquilo que não pode ser compreendido porque lhe falta coerência. Toda vez que nós temos uma realidade absurda, nós caímos no risco de cometer perguntas absurdas também, incoerentes. Porque o que é a coerência? É a liga da realidade com a pergunta. Pode ser respondida? Então, ali você tem uma liga que faz com que a realidade seja compreendida. Quando você não tem essa liga, é a incoerência. Quando eu sou incoerente, quando eu digo uma coisa e faço outra, não tem liga entre o meu comportamento e a minha fala. Minha filha, a morte do seu pai é uma realidade absurda para você, para todos nós, porque não é fácil você ver um ser humano se julgar debaixo de uma carreta por causa de um processo de tristeza. Contrário ao absurdo, no contrário do absurdo está o sentido. O que é o sentido? É aquilo que orienta uma realidade. A minha vida tem sentido. Há sentido, então, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, porque há uma liga, há uma cola. Toda vez que nós temos uma realidade que tem sentido, nós temos então mais facilidade de lidar com ela. É a vida cheia de respostas, né? O sentido já é, de alguma forma, a resposta. Mas nem sempre nós convivemos com o sentido. Existem momentos em que o sentido vai embora e só resta o absurdo. Mas no absurdo nós começamos a preparar o sentido. Só que esse caminho só será feito se a gente se entregar aos braços do absurdo. Se você não negar o absurdo, se você olhá-lo sem medo. Porque enquanto você temer a morte do seu pai, enquanto a morte do seu pai causar culpa dentro de você, enquanto a morte do seu pai lhe angustiar mais do que ela precisa, você nunca será capaz de chegar ao sentido. Você vai ficar perdida no absurdo do que seu pai fez. Comece a construir o sentido da morte do seu pai, minha filha. Não permita que a morte dele seja absurdo a vida inteira. Ah, padre, mas é muito difícil. Ninguém disse que é fácil. Retirar uma realidade do absurdo e colocá-la no sentido dá trabalho. Requer inteligência, requer sabedoria, requer silêncio. E às vezes, minha filha, a maior dificuldade que nós temos diante do absurdo é que nós não sabemos ficar calados diante dele. Há muitos anos atrás, eu fui convidado a visitar um senhor lá do Recife. Ele estava hospitalizado em São Paulo, porque há uma semana atrás daquele dia em que ele estava internado, a netinha dele estava brincando no campo de futebol da casa, era uma família muito rica. Teve um vento, aquela criança estava sentada, enquanto os meninos jogavam bola, aquela menina de 4 anos estava sentada atrás da trave. Teve uma ventania e aquela trave caiu e esmagou a cabeça daquela criança. Aquele senhor estava internado, com problemas cardíacos, ficou muito abalado. E uma pessoa da família lá ligou pedindo que eu fosse visitá-lo. Que eu fosse ficar diante do absurdo dele.
Sabe que o que na verdade passava na cabeça daquela pessoa que me mandou fazer a visita? É que ao chegar lá, eu fosse construir um discurso, que eu fosse fazer toda uma explanação a respeito do acontecido, tentar convencer aquele homem do que nem ele mesmo sabia do que ele precisava ser convencido, ou até nem mesmo eu. Fiquei diante daquele homem em silêncio. Apenas disse a ele que estava ali, que se por acaso ele precisasse de mim, poderia contar comigo, que eu poderia visitá-lo mais vezes, que se ele precisasse de alguém em São Paulo, poderia contar comigo, que eu estaria à disposição. Mas eu não cumpri a expectativa daquela pessoa, sabe por quê? Cada vez mais eu estou convencido que diante do absurdo, um silêncio e uma postura amiga vale muito mais do que uma palavra inoportuna. Muitas vezes, diante dos absurdos, nós temos aquela tentação de argumentar, de dizer, porque parece que o absurdo nos coloca como pessoas que não têm resolver o absurdo. Ele não seria absurdo, ele seria sentido. E a beleza do cristianismo está aí, minha gente, em colocar dentro de nós uma humildade, para que no momento em que o absurdo tocar a nossa vida e tocar a vida daqueles que estão do nosso lado, a gente seja pelo menos fraterno. Que a gente esqueça as respostas prontas, as palavras imbecis. Dar testemunho da ressurreição não significa que a gente não chore. Jesus chorou a morte de Lázaro. Dar testemunho da ressurreição é a gente não cair no desespero. Chorar é direito de todos nós. Colocar para fora o sentimento que nos abate, que nos faz sofrer. Colocar a causa do nosso sofrimento para fora, isso é cristão. E é mais cristão ainda aqueles que estão do lado e sabem acolher o sofrimento nosso absurdo. Você tem tantos absurdos na sua vida, tanta coisa que você ainda não sabe responder, tanta coisa que aconteceu e você daria tudo para você receber a resposta, mas você não tem. E aí, vai deixar de viver porque o absurdo visitou a sua casa? Vai deixar de viver porque o absurdo visitou a sua vida? Não, você vai ficar silencioso diante do absurdo, vai sofrer o que tem que sofrer e vai chegar até o sentido, até o momento em que a vida vai transformar o absurdo em sentido. E isso é possível. Todos nós que trabalhamos com o bem, o nosso principal papel, o nosso principal objetivo não é dar resposta aos absurdos do mundo, não. É ajudar o mundo a resolver os seus absurdos com calma, deixar que ele se encaminhe no processo, assim como o trilho, né? Assim como o trem desliza no trilho, deixar que também na vida a gente chegue ao sentido, mas sem forçar. Se o absurdo está aqui, nós precisamos vivê-lo. Minha filha, e a forma mais bonita que você pode viver o absurdo da morte do seu pai é você expulsar todo o processo de culpa dentro de você. Não cometa mais este absurdo, porque se o seu pai se matou por causa da angústia e da depressão, cuidado, porque você se encaminha no processo da culpa e também você corre o risco de cometer um outro absurdo, de tirar a sua vida por causa das culpas que você alimentou dentro de você. Aí nós teremos dois absurdos. E aí você não chegará ao sentido da vida do seu pai, da morte do seu pai. Tragédias o tempo todo acontecem diante de nós. E o que a gente faz? Como é que a gente reage? Se nós pudéssemos mudar a ordem das coisas, nós mudaríamos. Se nós pudéssemos evitar uma tragédia agora, nós evitaríamos. Mas se não tivemos a possibilidade de evitar, primeiro processo, olha para o absurdo que está diante de você e não permita que ele seja maior do que é. Não tema, porque toda vez que nós temos medo de uma determinada realidade, ela se agiganta diante de nós e ela começa a mandar em nós. Ter medo, minha gente, é a gente autorizar que o outro que a gente teme mande em nós. E Deus entra na nossa vida, Ele cuida de nós, Ele providencia. É justamente a matéria-prima da sua reflexão, da sua vida, para que você possa se encaminhar do absurdo ao sentido.
para que você possa sair daquela realidade que você não sabe dizer absolutamente nada sobre ela, até a resposta que você merece e que um dia vai tranquilizar o seu coração. E aquele que sabe viver o processo do absurdo ao sentido se torna uma pessoa extremamente sábia para ajudar os outros a viverem também. Porque hoje, aí do seu lado, ou até mesmo você, pode ser que hoje o absurdo esteja muito perto e você seja alguém capaz de ajudar a entender o sentido que ainda não veio, a entender que esse tempo de espera, que esse tempo de absurdo, será necessário muita cautela, será necessário muita sabedoria para que nós possamos passar por este caminho sem que ele nos sufoque. Derrame sobre todos nós, vitimados pelos absurdos da vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso e nos encaminhe para o sentido que todos nós precisamos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo, a surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam.
Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É a presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito. Às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Estou surdo. Não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama. Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade. É que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. E às vezes há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E há uma consonância muito interessante, a sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço.
porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos diz, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito. Escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Da mesma forma como o nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade, para não morrer de qualquer coisa, essas doenças que são simples, que uma vacina pode salvar. Nosso corpo precisa de vacina, desde quando nós somos crianças, a gente vai começando a ganhar a imunidade. Mas eu sempre digo que a saúde espiritual, ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida. E a primeira delas, a que nos imuniza para tudo que pode nos destruir da vida, é a certeza de que Deus nos ama. Ensine alguém isso. Talvez seja o detalhe mais bonito de ser colocado no coração de uma pessoa. A certeza de que ela é amada por Deus. Sim, porque às vezes a nossa destruição, ela nos chega quando nós não sabemos ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus. Porque o amor de Deus, ele funciona na nossa história como amor próprio. Quanto mais você acredita que Deus te ama, muito mais condições você vai tendo de se amar. E quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo. O diabo não pode fazer muita coisa no coração que se ama e se respeita. Pode observar. As destruições que o diabo oferece, elas sempre encontram espaço para crescer em pessoas em que não estão se amando, que estão vivendo um processo de desrespeito pessoal. Você sabe disso, eu não preciso ficar dizendo muito.
Basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão, no momento em que você não se amava, que você não se respeitava. E nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo, nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo, você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía, porque a sua dose de amor próprio estava em dia. É por isso, minha gente, que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados. O perdão é a dinâmica da maturidade. Ele está no eixo da maturidade espiritual, da maturidade emocional. Porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver, que a gente se prepara para um novo tempo. Como nascer de novo. Toda vez que você perde tempo, esquecendo do valor que você tem, toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo, daquilo que você não acertou, Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim. É tão importante você ter coragem de acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias? Eu olho para mim, eu sei o tanto de defeitos que eu tenho, quantas fragilidades moram aqui. E acreditar que Deus me ama não é fácil. Eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim que me chegaram pelos outros. Eu fui tão machucado pela vida, eu fui tão machucado pelas pessoas, e eu sou essa mistura de tudo isso. Eu preciso acreditar que Deus me ama, mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas, e acreditando no fracasso que chegou à minha vida, porque outros me acusavam disso o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho uma profunda identificação com aqueles que não entram pela porta da frente, porque eu nunca pude entrar pela porta da frente. Eu também nunca fui muito acreditado. E não estou dizendo isso aqui para me lamentar, não. Estou apenas dizendo que se hoje Deus me coloca num meio diferente para estar com pessoas diferentes, é porque eu fui achado da mesma forma. E seria uma incoerência da minha parte não ter um profundo respeito por todos os que passam pelo meu caminho, por mais diferentes que eles sejam de mim. Porque eu também um dia fui achado por Jesus assim, na beira da estrada. Eu não estava no caminho principal, eu estava na beira da estrada. E desde então eu descobri que o meu sacerdócio é andar pela beira da estrada, lá onde eu também fui achado. Porque há tantos como eu, necessitados de serem olhados nos olhos e de receberem essa notícia. Que Deus ama, que Deus não se cansa de amar, que não há nenhum erro que nós tenhamos cometido na vida que possa retirar-nos da certeza do amor de Deus. Não há nada. E eu tenho consciência que a minha espiritualidade consiste em acender naqueles que estão cansados a chama de um novo tempo. Dizer aos que ainda não sabem, ou recordar aos que estão esquecidos, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. E eu sei que às vezes nós ficamos desistindo de nós. Eu sei que às vezes você desiste de você, porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito, que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem. Aquele olhar que paralisa, sabe? Aquele olhar que diz, ixi, eu já sei como você é. Isso é terrível. Às vezes nós precisamos a chance, apenas de uma chance, de um olhar que nos olhe como se fosse o primeiro dia de nossa vida. Às vezes é só isso que nós precisamos. Quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós. É tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si, porque elas estão numa ambiência desanimadora.
Elas estão cercadas de pessoas que olham para elas de um mesmo jeito, de um jeito viciado, paralisante. Por isso que às vezes é bom você sair de casa e vir passar um final de semana aqui, para você descansar um pouco dos olhares que te olham de um mesmo jeito. E aí você tem um poder evangelizador maravilhoso, que é a sua capacidade de olhar. Sempre gosto de dizer isso, minha gente. O primeiro gesto evangelizador, nós que somos cristãos, não é dizer nada ao outro, é olhar para ele. Porque o que faz o outro ficar à vontade diante de nós, não é o que a gente diz, mas é a maneira como a gente olha. Eu sei muito bem se sou bem-vindo, não é quando o outro me diz seja bem-vindo, porque pode ser que a palavra esteja dizendo uma coisa e o olhar dizendo outra completamente diferente. Era o que Jesus fazia. Às vezes Jesus não tinha tempo de dizer uma palavra para aquela pessoa, mas ele podia olhar. E o olhar dele era sempre um olhar renovador. Um olhar que colocava coragem em quem o recebia. Um olhar que desafiava tudo aquilo que aquela pessoa já havia encontrado de si. Um olhar que quebrava o poder viciante dos olhares que paralisam, que nos amedrontam e que às vezes nos fazem pensar que só podemos ser essa pequena porção que já achamos de nós mesmos. Você é muito mais do que você já achou de si. Você está apenas começando. Você está apenas começando. Ouse acreditar. Ouse acreditar que o melhor que há em você ainda não veio à tona. Ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus é para você, que já está desanimado de si, que coleciona fracassos, que coleciona decepções. Ouse acreditar que hoje esse olhar é para você. Ouse pensar que tudo isso aqui foi colocado, foi pensado, para que nessa noite você fosse visitada pela certeza do amor de Deus por você. Então exerça o seu poder evangelizador agora. Olhe com amor para quem você pode. Isso. E se desse olhar nascer um abraço, que o faça. Às vezes essa pessoa saiu de casa para receber esse abraço agora, para receber esse olhar. Isso. Distribua gestos amorosos. Nós somos todos iguais, minha gente. Todos nós somos frágeis. Que nenhuma prepotência, que nenhuma arrogância espiritual sobreviva entre nós. Que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza, a nossa miséria, ela não pode nos desanimar, mas ela precisa nos irmandar. Eu, quando sei que sou fraco, eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia, porque eu sei que ele enfrenta as mesmas fraquezas que eu. Muito embora eu, movido pela arrogância, eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim. Às vezes, por causa de uma vaidade espiritual, eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro, porque na verdade estou querendo sufocar as minhas. Às vezes tenho uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim, porque condenando, julgando pedra, é uma maneira que eu tenho de me esquecer, ainda que por uns instantes, que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele. Não. A nossa fraqueza não pode nos colocar arrogantes. A psicologia nos ensina que onde existe insegurança, lá existe agressividade. As pessoas mais agressivas são as mais inseguras, porque a agressividade é uma forma que elas têm de sobreviver. Mas nós não vamos nos render a isso. Eu não vou parar no rosto agressivo. Eu não vou ter medo da agressividade de ninguém. Eu vou oferecer o meu amor. Eu vou oferecer aquilo que eu sei que já está curado em mim.
Porque não há uma maneira mais honesta de viver o Evangelho senão partilhando aquilo que eu recebo todos os dias. Eu recebo perdão, minha gente, eu recebo misericórdia, eu sou um filho da fraqueza, mas eu também sou um filho do céu, e eu não me canso de oferecer isso a quem passa por mim. Então, certos de que somos fracos, miseráveis, a gente acolhe melhor o que passa pela nossa vida. Deus ama você. Deus ama você. Sou Roberta, já lhe escrevi várias vezes e ando muito preocupada com a minha mãe, pois já fazem 8 meses que ela entrou numa depressão fortíssima e já não sabemos mais o que fazer. Eu e minha irmã, na verdade, não aguentamos mais, porque tem sido muito difícil e sofrido para todos nós, Padre. Sei que minha mãe sofre muito, mas também chego à conclusão que ela não se esforça para tentar mudar. Está fazendo terapia e o próprio médico fala que ela precisa reagir, só que ela continua na mesma. Às vezes perco a paciência, grito com ela, depois me arrependo. Não sei mais o que fazer. Chamo para ir à missa, para ir à praia, cinema, várias outras coisas, e nada ela quer. Só fica em casa sentada, deitada, e cada dia sente uma coisa diferente. Dor de barriga, dor de cabeça. Outro dia ligou aflita dizendo que os olhos pareciam pular, como se tivesse uma pressão alta no olho, né? Enfim, tem sido muito pesado, Padre. Sei que Deus não nos dá um fardo que não podemos carregar, mas está bastante difícil, e gostaríamos de pedir que o Senhor pudesse nos dar uma ajuda com sua palavra. O processo da depressão precisa ser tratado com muito cuidado, minha filha. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? Primeira coisa, o paciente de depressão, ele precisa ser muito respeitado. Agora, chega um momento em que o respeito compreende também uma ação firme com aquela pessoa. Primeiro porque a gente precisa buscar o tratamento adequado. Existem depressões que são frutos, são resultados de um processo químico, de uma desorganização. É engraçado que nos dias de hoje a depressão cresce muito, mas ela sempre existiu na história humana. A gente tem essa depressão e hoje existe muitos casos mesmo, que a gente chega à conclusão que eles são resultados de um jeito estranho que nós estamos vivendo, de um jeito de viver, que está diretamente ligado à nossa alimentação, que está diretamente ligado aos nossos hábitos. Eu diria que você precisa ter cuidado com a sua mãe nesse sentido. Respeite, tenha paciência com ela, mas você também precisa colocar as regras. Quem está doente precisa se tratar. Porque se não se trata, adoece a casa toda. Então buscar o melhor recurso, o melhor tratamento, tentar modificar um pouquinho o contexto da vida daquela pessoa, sabendo que o primeiro passo é um médico que possa fazer um bom diagnóstico, porque às vezes não é o melhor diagnóstico ainda. Às vezes muita gente não melhora da depressão porque ainda não acertou a medicação. Infelizmente, minha gente, eu particularmente penso que nós não podemos ficar com um diagnóstico só. A gente sempre precisa buscar uma segunda opinião. É importante a gente ter essa segunda opinião. E a outra depressão, que é muito comum também entre nós, ela nasce de uma insatisfação pessoal, fruto dos baques que a gente vai vivendo, das coisas que vão acontecendo, da inadequação que a gente vai vivendo, né? Porque às vezes a gente não sabe, e a coisa acontece, a gente olha para aquela tragédia toda e pensa, e agora? Como é que eu vou reagir diante disso tudo, né? É um problema. As dificuldades existem, todos nós estamos envolvidos com as dificuldades que são próprias da vida, ninguém está imune, não tem como você tomar uma vacina e falar, olha, quando o sofrimento chegar, eu já estou preparado para ele. Pode até ter preparo, mas você não vai ficar imune a ele. Vai sofrer, vai ficar abalado. Agora, o processo depressivo, ele vai se instalando quando essa tristeza vai se estendendo demais no tempo.
Primeiro que a gente precisa distinguir isso, né? Não é toda tristeza que é depressão. Tristeza passa. E a depressão pode ficar estabelecida como um processo extremamente difícil e levar a pessoa até a morte muitas vezes. Porque vai deprimindo, ela vai perdendo a vitalidade, né? O que é perder a vitalidade? Perder o brilho, gente. O deprimido, ele vai ficando apagado. É o caso da sua mãe, não tem mais vontade de fazer nada. Só que tem que ter o outro lado também. A gente está de fora, a gente quer ajudar, a gente propõe o tratamento, a gente busca os recursos, mas depois a gente espera que também aquela pessoa que está doente reaja e comece a buscar, nos intervalos de tantas tristezas, algum motivo que possa ser, para ela, realmente forte, capaz de sair de si e começar a viver com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos naquele momento. Porque de momento em momento, a gente vai criando satisfação. Veja, é na sua vida, isso é uma realidade. Digamos que hoje eu tive decepções o dia inteiro. Mas eu preciso descobrir, no meio desse monte de decepções, um espaço onde eu possa ter uma satisfação. E aí fazer o esforço de permitir que aquela satisfação demore um pouquinho mais dentro de mim. Porque quando você permite que a satisfação demore, automaticamente você está impedindo a prevalência do desgosto. Não é assim? Ah, padre, mas é difícil demais. É. Infelizmente, nós não temos como te dizer que vai ser fácil. Porque não é. A vida é dura. Ela é dura, mas o tempo todo ela também nos apresenta um motivo para a gente ficar satisfeito. Só que a gente não vê. Se a gente coloca os óculos que ampliam tudo aquilo que está sendo problema na nossa vida, é bem provável que a gente só vai enxergar o problema. Tudo depende do que a gente ilumina, minha gente. Não é assim? Tudo depende do que a gente ilumina. Você tem uma luz, você tem um foco e você direciona. Essa é uma regra. Aonde é que você coloca a luz? Isso eu digo agora para todo mundo que de alguma maneira já sente o coração deprimido, né? Angustiado. Cuidado. Não permita que suas tristezas demorem demais dentro de você. Lide bem com o seu sofrimento. Aprenda a lidar com ele. Descubra que o sofrimento, ele é uma ponte por onde você passa. Ele não é o rio onde você naufraga. Ele não pode ser o rio do seu naufrágio. Ele tem que ser a ponte da sua passagem. Sabe por quê, minha gente? Senão nós não vamos dar conta de muita coisa. Por isso que eu fico muito preocupado. A depressão, essa química que é fruto de meu organismo não produziu a serotonina, a química do bem-estar. Meu organismo não produziu aquela substância que é responsável por isso, por aquilo, pelas aqui as ligações nervosas do meu cérebro. Então tem que ter um medicamento. O médico vai diagnosticar isso e vai nos dar o medicamento. E não se iluda. Você tem que mudar também os seus hábitos. Não é uma pílula que vai mudar a sua vida. Tenho muito medo dessas pessoas que acham que o remédio é a solução para tudo. O remédio é um instrumental para que você reaja e então as soluções comecem a acontecer. Porque não tem mágica, minha gente. Não tem. Não existe mágica. Se existisse essa mágica, alguém iria escrever um livro sobre isso e todos nós estaríamos com as nossas soluções. Leio o livro e fico bom. Não. É a postura diante da vida que faz a diferença. E você, Roberta, tem toda a razão quando você diz que sua mãe precisa reagir. Ela precisa estar bem medicada e ao constatar que já está com o medicamento certo, ela vai começar a reagir. Então é o momento dela reagir, né? Já está reagindo. É o momento de mudar um pouco a estrutura de vida dela, começar a colocar um pouco mais de satisfação,
de pensamento positivo, para que possa superar. É nessa hora que faz muita diferença crer em Deus, é nessa hora que faz diferença viver em Deus. Por quê? Porque quem tem essa dimensão da fé dentro do coração, sabe disso, por intuição, que Deus não nos deixa esmorecer. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.